Olá pessoal, aqui é a professora Sueli, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, nós vamos estudar o capítulo 11 e o capítulo 12, tá? Sobre a independência do Brasil. Antes da independência do Brasil, a nossa história era dividida em período colonial, tá? Que era colônia, né? Depois da independência, aí a nossa história começou a ser chamada de período imperial, tá? Que quer dizer império, imperador. No Brasil nós tivemos dois imperadores, nós vamos estudar os dois, né? E a nossa aula começa com o capítulo 11 sobre a independência do Brasil, tá bom? Ao partir para Portugal, Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro para governar em seu lugar, né? Aí nós já tínhamos até estudado na aula anterior que ele foi proclamado rei, né? Aí ele tinha que deixar aqui o Brasil e reinar lá em Portugal. Então ele foi para lá com deixou um pouco de pessoas aqui da corte, mas foi com a maioria embora, né? E Dom Pedro, o filho dele, ficou. Só que é o seguinte, os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e exigiu que Dom Pedro voltasse para Portugal. Depois de um certo tempo, os portugueses, tá? Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, que não era mais, né? Aí queria que o Brasil voltasse a ser colônia e exigiu que Dom Pedro voltasse para Portugal, né, que fosse toda a corte para Portugal e o Brasil voltasse a ser colônia novamente, porque a família real não estava aqui mais, né? Então não precisavam mais investir aqui no Brasil, né? Aí queria que de novo que voltasse a ser colônia para eles tirarem nossa riqueza, né? Aí o que que aconteceu nessa época aí? O Dom Pedro, tá? Ele não obedeceu, tá? E decretou que as ordens portuguesas só seriam obedecidas com sua autorização. Então, eles pegaram e mandaram, né, que Dom Pedro voltasse para Portugal. Dom Pedro falou que não ia voltar. Na época, ele falou assim, eu fico. E aí ficou até proclamado o dia do fico, tá? O dia do fico é o dia que ele falou que não ia embora, que ia ficar no Brasil, tá? E ele fez um decreto, além disso, ele fez um decreto que todas as leis, tudo que os portugueses, tá, mandasse para o Brasil, tá, não ia ser obedecido se não passasse por ele primeiramente. Ele que ia autorizar, tá, alguma coisa que viesse de Portugal. Então ele fez isso também, tá? Ele não obedeceu e além disso ele decretou, tá, que tudo que viesse de Portugal teria que passar por ele primeiro, para ele autorizar. Portugal, tá, nessa época ameaçou mandar as tropas, tá, para obrigar Dom Pedro a voltar, né, para Portugal. E desta forma, Dom Pedro decidiu cortar os laços com Portugal. E aí ele fez o quê? Ele proclamou a independência do Brasil, tá? E ele proclamou essa independência à margem do rio Ipiranga, lá em São Paulo. Ele estava fazendo uma viagem, né? E aí a esposa dele, que estava no lugar dele, recebeu cartas, né, do rei, pedindo para ele voltar e já estava ameaçando mesmo que ia obrigar, ia mandar uma tropa para pegar ele à força, mandar ele embora e tal. Aí a esposa dele mandou mensageiros e ao encontro dele nessa viagem, tá? E no encontro encontraram com ele à margem do rio Ipiranga, né? E comentou tudo o que estava acontecendo. E aí, na margem do rio Ipiranga, ele proclamou a independência do Brasil, tá? E isso foi no dia 7 de setembro de 1822, tá? Guarda essa data aí, ó, 7 de setembro, que é o nosso feriado, né? E o ano, 1822, tá? E dessa forma, ele foi nomeado imperador do Brasil, tá? E recebendo o título de Dom Pedro I. Até então era só Dom Pedro, tá? Quando ele foi nomeado imperador, aí ele recebeu o título de Dom Pedro I, ok? E aí marcando dessa forma o início, tá? Do período imperial, tá bom, pessoal? E dessa forma também, e permaneceu a monarquia, tá?
né? Ele foi proclamado imperador e tudo mais. O nosso governo aqui, o nosso tipo de governo era monarquia. O que que é monarquia, professora? Monarquia é um tipo de governo que passa, que tem reis, né? Que passa de pai para filhos, ok? Igual na Inglaterra, né? Ainda existe o governo monárquico, né? Aqui no Brasil não, mas na Inglaterra ainda existe, tá? Aqui é república. Mas nessa época aí de Dom Pedro I, continuou, tá? Com o governo de monarquia. Ok, pessoal? Aí, ó, Dom Pedro, ele assume o lugar do seu pai, tá? 7 de setembro, à margem do rio Ipiranga, ok? Aí foi proclamado a independência, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a segunda, o segundo capítulo, segundo não, né? O capítulo 12. O primeiro reinado, tá? O primeiro reinado é Dom Pedro I, tá? Como imperador, tá? Ele reinou de 1822, foi quando ele proclamou a independência do Brasil, até 1831, ok, pessoal? E aí é o seguinte, o processo de independência não foi pacífico, tá? Não foi pacífico, o pessoal aceitou, todo mundo aceitou de boa, não. Tá? Havia uma elite militar portuguesa aqui no Brasil que não queria que o Brasil continuasse uma colônia, tá? Aliás, ele queria que o Brasil continuasse como uma colônia e houve muitos conflitos, tá? Então, tinha os militares portugueses que moravam aqui, tá? Com a independência do Brasil, eles não aceitaram. E aí guerrearam, tá, pessoal? Quando fala conflitos, é porque houve guerra, tá? Entre o Dom Pedro com as pessoas que não queriam, né, a independência, tá? Aí o que que acontece? Dom Pedro não conseguia organizar o exército para combater os revoltosos, tá? Aí ele pegou e foi pediu ajuda financeira para a Inglaterra e contratou militares ingleses para reforçar as batalhas que ocorriam nas províncias. Porque é o seguinte, a maioria, tá? Não eram todos não, mas a maioria dos militares eram portugueses, estavam contra Dom Pedro I. Aí Dom Pedro não conseguia, né, organizar o exército para combater os revoltosos. Aí o que que ele fez? Ele foi lá na Inglaterra, né? Não é que ele foi na Inglaterra, ele pediu ajuda para a Inglaterra financeira, tá? A Inglaterra emprestou, né, dinheiro pro Brasil, para Dom Pedro, tá? E além disso, ele também pediu, tá, militares ingleses que viessem aqui para o Brasil e ajudassem a guerrear contra os revoltosos, ok? Pessoal, então os conflitos, tá, que tiveram, tá? Aqui no Brasil, alguns conflitos, tá? Nessa época aí da independência. A Convenção de Beberibe, tá? A Convenção de Beberibe, em Pernambuco, é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil, tá? Antes da independência do Brasil, um ano antes, tá? Começou esse episódio aí, ó. O que foi que aconteceu nisso aí? Foi o seguinte, foi um movimento armado que resultou na expulsão do governador da província, Luiz do Rego Barreto, e das tropas portuguesas de Pernambuco em 1821 por meio de conflitos armados, tá? Então, antes da independência do Brasil, lá em Pernambuco, tá, teve uma rebelião, tá, entre eles, lá um episódio que eles expulsaram, tá, da província de Pernambuco esse governador Luiz do Rego Barreto, para mostrar insatisfação, tá? Isso foi antes da independência, para mostrar insatisfação do povo com relação aos portugueses, ok? Então esse foi o primeiro conflito, o primeiro não, né? Foi antes da independência, mas foi um ano antes, para mostrar a insatisfação do povo com relação aos portugueses, ok, pessoal? Olha lá, Praça de Convenção de Beberibe, acho que é de hoje ali, ó. A praça, lá em Pernambuco. Guerra de Cisplatina, tá? Essa guerra de Cisplatina foi o seguinte, durante o governo de Dom João VI, Portugal anexou ao seu reino
a região de Cisplatina. Houve a Guerra de Cisplatina, que se estendeu de 1825 a 1824, onde está a região, onde essa região queria a sua independência, tá? E Cisplatina venceu. Nesse caso, Cisplatina venceu e aí se tornou-se a República Oriental do Uruguai. Nesse caso aí, tá? Teve essa guerra. É o seguinte, no Tratado de Tordesilhas, tá? Ficou uma parte pequenininha, né? Lembra? Uma parte pequenininha para Portugal e tal, e depois teve o outro tratado lá de Madrid, que aí pegou algum lado lá e tal, mas no finalzinho do Brasil, lá perto do Uruguai, tinha uma região ali, tá? Que pertencia também a Portugal, tá? Pertencia a Portugal. Aí o que chamava província de Cisplatina. Essa província, ela também teve um conflito que eles queriam independência, eles queriam separar, tá, de nós aqui. Eles queriam pegar aquela província e proclamar um país para eles também, tá? Aí o que aconteceu? Eles guerrearam contra Dom Pedro, né, nessa época, e só que aí Dom Pedro perdeu, eles ganharam, tá? E aí essa província Cisplatina deixou de ser chamada Cisplatina e ganhou outro nome, que é República Oriental do Uruguai, que hoje é o país Uruguai. Tá certo, pessoal? Independência da Bahia, também um outro conflito que teve na Bahia, tá? Aconteceu também antes da independência do Brasil. Houve um conflito na Bahia, porque o que aconteceu? Havia um governador português, tá? Um governador português, não, desculpa, brasileiro, lá na Bahia, com o nome de Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Aí o que acontece? O governador português, o reinado, né, a coroa, pediu para trocar esse governador da Bahia, ele era brasileiro, pediu para trocar e colocar um governador português, que era Inácio Luiz Madeiro de Melo. E o povo não ficou satisfeito, tá, de tirar um governador brasileiro e colocar um governador português, tá? Aí eles, com a insatisfação, eles também guerrearam, tá? Gerou muitas batalhas por causa disso, ok? Pessoal, agora nós vamos falar sobre a primeira Constituição do Brasil, tá? Na época da independência do Brasil, os políticos brasileiros estavam elaborando uma Constituição para o país, mas limitava o poder do imperador, e isso trouxe insatisfação por parte de Dom Pedro I. Tá? Quando foi proclamada a independência do Brasil, tinha os políticos, né? Aí, como foi proclamada a independência, eles começaram a fazer uma Constituição para o Brasil. Só que quando Dom Pedro foi verificar, essa Constituição que eles estavam fazendo limitava o poder dele, né? E ele não ficou satisfeito. Tá? Aí ele mandou invadir a Assembleia Constituinte e mandou alguns homens de sua confiança elaborar a primeira Constituição do Brasil em março de 1824. Tá? Aí ele ele invadiu a Assembleia Constituinte, né? Expulsou os políticos que estavam lá e colocou pessoas da sua confiança para fazer essa Constituição de 1824. E essa Constituição dava ao imperador poder para decidir sozinho o destino do Brasil, tá? Dava plenos poderes, tá? Para ele fazer o que ele quisesse fazer. Ok, pessoal? Então, essa matéria aqui, tá? Capítulo 11 e capítulo 12, tá? Eu passei para vocês agora. Vocês já estão aptos, né, para fazer os exercícios do livro, ok? Depois eu vou gravar um outro vídeo corrigindo esses exercícios, tá certo? E então, fiquem com Deus, tá bom? Um abraço.